Fala galera, estamos aqui mais um episódio aqui desse bate-papo e hoje vamos trazer o tema aqui à tona: a Bíblia é machista? É um tema bastante polêmico, né? Na atualidade a gente vê muitas discussões envolvendo a questão do machismo e a questão bíblica também, né? E aqui nós vamos trazer nesse debate algumas informações para ver se a gente consegue entrar em alguma definição relacionada à Bíblia e o machismo. O Jean vai trazer a abertura aí e logo em seguida a gente vai fazer um debate aqui bacana para ver se a gente consegue se entender aqui sobre esse assunto. E aí, galera, vocês se perceberam aí, mas olha, estou até bem à vontade, né? Mas é um tema aí bem interessante mesmo, nessa questão, a questão se a Bíblia é machista. Na verdade, muitos afirmam, né? Muitos eles falam que a Bíblia é machista, tanto da parte masculina como também da parte feminina. Tem esse argumento, essa afirmativa, mas o interessante é que, né, pegar a nossa época aqui, eu particularmente, eu valorizo muito essa situação, a questão dos direitos das mulheres, como na verdade, quando a gente fala assim, direito das mulheres, eu vejo na questão realmente de toda a trajetória histórica, né, que infelizmente tinha, como aconteceu também com os escravos, nessa questão de propriedade, que o homem achava que tinha tanto sobre a mulher como sobre os próprios escravos, mas a partir desse conhecimento, dessa evolução histórica, né, as mulheres começam a ganhar os seus direitos, que na verdade, já era para existir desde sempre, porque os direitos que a gente fala das mulheres é o direito que Deus deu a todo ser humano, na verdade. Esse é o direito de todos, né? Um direito universal, dignidade da pessoa humana, independentemente se é homem, se é mulher. Então é um assunto bem interessante porque ele gera muitos conflitos e muitos debates até a respeito de se realmente a Bíblia era machista. E como a gente sempre fala aqui, se a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de Jesus, né? Se a gente está falando de cristianismo, então a gente tem que se espelhar em Cristo. Como é que Jesus tratava as pessoas? Como é que Jesus realmente tratava as mulheres? Será que ele valorizava elas? Ou será que realmente ele naquela cultura da época que ele estava vivendo, né, que a gente sabe como era aquela cultura do tempo de Cristo, que a mulher, só para a gente ter uma noção como é que era, tanto no tempo de Cristo também como do Antigo Testamento, a questão da mulher era bem interessante, porque se a mulher não tivesse filhos, olha que complicação. Quando a mulher tinha filhos, ela era bem-aventurada, porque realmente no progresso da sua vida, os filhos eles eram basicamente como se fosse a grande herança, né? Para o sustento dela, para ter uma vida mais digna, para ter uma vida mais, né, coerente, né, aquela vida mais tranquila. E quando a mulher ela não tinha filhos naquela época, e muitos também declaravam sobre essa questão como sendo uma maldição, um castigo de Deus, e essas mulheres não podiam gerar filhos, então, ou seja, na lógica não tinha essa herança, essa descendência, esse porto seguro, elas iriam se prostituir. Elas iriam, né, na verdade, se prostituir, usar o seu corpo como instrumento de trabalho para poder ganhar o seu ganha-pão, para poder sobreviver, para você ver. Só para entender, muitas mulheres estavam naquela situação de prostituição porque realmente não tinham condições para se sustentar. Então, muitas vezes, a questão fisiológica, a questão do alimento, eles forçavam naquele tempo as mulheres a chegar nessas situações também de prostituição. Mas sobre essa questão, se realmente a Bíblia tem esse contexto, essa conotação machista, que muitos afirmam, como mais uma vez eu gosto de argumentar aqui, mas vamos ver se realmente nesse contexto, realmente será que a Bíblia é machista? E eu vou começar aqui já pegando logo no pescoço mesmo, já da goela. É uma passagem bíblica que eu acredito, vocês aí que estão acompanhando aí o pessoal que está aqui comigo participando, é bem complicada e muitas mulheres não gostam não de ouvir essa passagem, não. Quero ver aí o Saulo, o Mateus aí como é que vai sair dessa, como é que vai realmente, se realmente a Bíblia é mesmo machista, porque a gente vai ler um texto aqui, na verdade são dois textos que a gente vai tentar abordar e resumir para a gente tentar compreender um pouco esse assunto e como Jesus reagiu em determinadas circunstâncias. O primeiro texto está lá em Efésios, capítulo 5, o verso 22. Eu vou ler só esse verso
e eu vou deixar a bomba que eu não quero para mim, para os meus companheiros aí, Mateus e Saulo, essa bomba aí, viu? Resolva aí, tá na sua mão para ver se só não deixa explodir. O verso 22 bem assim, viu? Uma mulher chegar e ler um verso desse, diz bem assim, viu? Eu vou ler, dar uma explicação rapidinho e passar a bomba para vocês, que eu não quero essa bomba para mim, não. Se ela explodir, exploda para lá. As mulheres, é o capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Na verdade, eu acho que se dissesse assim, a mulher ser submissa ao Senhor, acho que não tinha muita pano para manga, não. Mas quando ela quis dizer assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, a grande argumentação desse verso é dizer que a Bíblia ela está, na verdade, cortando pela raiz, decepando pela raiz a questão do próprio empoderamento feminino, a questão do próprio direito da mulher, essa questão da sua própria autonomia, de que até se ela bem quiser, né, no tempo de hoje, ela viver sem a presença de um homem, né, a presença de um companheiro. Então, nesse verso aí, ele tem toda uma questão bem complexa, ou não, não sei, né, como é que vocês vão abordar essa situação aí, mas infelizmente, essa bomba aí eu passo. Pode começar a falar que vamos ver aí como é que a gente vai sair dessa situação. Responder primeiro, mas ele nem tirou o áudio dele. Eu acho que, inicialmente, primeiro a gente tem que ler todos os versículos diante, né? Que não só a parte do 22, onde fala que a mulher seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, mas também a gente tem que ler logo em seguida que fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, tendo este mesmo o salvador do corpo. Aí é interessante, e logo em seguida também tem, como porém também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Parece que a cada vez que eu vou lendo, parece que vai piorando a situação, né? Para tentar explicar, mas não. No final, vocês vão ver que, na verdade, tudo vai se encaixar. E logo em seguida, no 25, fala assim: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí as coisas já começam a mudar. Ou seja, é muito importante aqui, eu vou trazer no meu ponto de vista, existem vários pontos de vista sobre essa passagem, mas eu vou trazer um ponto de vista, não acredito que o Mateus venha trazer outro. Quando a gente vai fazer essa comparação em relação à mulher ser submissa ao homem, mas no decorrer, quando a gente lê os outros versos aqui, a gente começa a entender melhor. Em qual sentido? Quando Jesus fala aqui, quando é falado no verso 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Espera aí. A mulher, ela manda a mulher ser submissa ao marido, mas ao mesmo tempo faz uma comparação de a mulher como a igreja e do marido como Cristo. Mas aí começa a ficar um pouquinho sem lógica essa questão da submissão, porque, oxê, mas se Cristo deu a vida pela igreja, como seria possível a mulher ser submissa ao marido? Ou seja, a igreja ser submissa a Cristo e Cristo dando sua própria vida. Entende? Ou seja, existe uma questão também aí nesses versículos de questão sacerdotal, uma questão espiritual mais. Quando se refere submissa, não significa de obediência em tudo que é falado, mas também se leva-se para uma parte espiritual, onde o homem ele seja também o sacerdote do lar. Quando eu falo sacerdote do lar, eu quero dizer que o homem também se aplique espiritualmente e a mulher tenha um sentido de seguir, de seguir não uma submissão de desvalorização, mas uma submissão espiritual em relação
em relação ao homem, assim como a igreja é em relação a Cristo. Porque se você vê esses versículos, não se deter só no 22, onde fala que a mulher é submissa ao homem, mas se você se deter nos restos dos versos, você vai ver que essa comparação, igreja e Cristo, mulher e marido. E, tipo, seria ilógico eu dizer aqui que a mulher é submissa ao marido, ou seja, que aí, fazendo a comparação, que a igreja é submissa a Cristo e Cristo deu a vida pela igreja. E daí já quebraria tudo, né? E no final, para fechar, no verso 25 ainda diz, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, não teria lógica. Se Deus estivesse mandando a mulher ser totalmente submissa, o homem manda em você, o homem manda, desmanda, você não tem voz, você não tem valor, e em seguida ele dizer que maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela e deu a vida, ou seja, marido dê a vida por sua esposa. Oxê, e o cara vai dar a vida pela mulher, mas e ela sendo submissa a ele, não teria lógica, tá entendendo? Então a gente consegue ver claramente que aqui não é uma questão de submissão, de obediência, vou até, para ficar mais claro, de escravidão, sabe? Que a mulher é ali para ser escrava e obedecer seja o que for que o marido quer. Não, não tem nada a ver com esse sentido. Até porque o sentido que é tratado aqui vou repetir mais uma vez, é um sentido como comparado aqui de igreja e Cristo. É um sentido muito espiritual. Se houver algum tipo de submissão, que submissão é diferente de uma obediência restrita, sabe? É o que eu digo, é uma submissão sacerdotal, aonde a mulher vem acompanhar o marido na espiritualidade e o marido vem a conduzir, ou seja, em vez de ser algo assim, vamos dizer, de obediência, não. É até uma responsabilidade do marido, que ele vai ter que conduzir a casa e a mulher espiritualmente, conduzir, que eu digo assim, ele tem que estar bem espiritualmente para que o seu lar também esteja bem espiritualmente. Ou seja, se tem alguém aqui que está trabalhando em ser do outro, seria o marido, comparando como Cristo trabalhou e trabalha até hoje em relação à igreja. Deixar com o Matheus agora para ele decorrer. Não sei se ele vai concordar, se ele vai por outra linha. E também, se a gente parar para olhar o contexto todo, né, desse texto, é que é um tema bem complexo, bem polêmico. O texto em si, essa temática sobre a questão do machismo e tudo mais, ela é bem complexa. Acho que a primeira ressalva que a gente tem que dar, né, antes de questionar também, é aquela questão, né? A gente estamos nós aqui com nossas lentes do século XXI para analisar um texto, um contexto, pessoas de um século há mais de 2000 anos atrás. Não quero dizer aqui que o texto apoia de forma nenhuma colocar a mulher numa posição inferior, de forma nenhuma. Até porque, se você continuar os versículos, depois de 22, como Saulo bem leu, se você leu 26 até o 33, você vai ver bem claro que Cristo está mandando o quê? O homem amar a mulher. E o que é que a gente entendeu? O que é que a gente entende pela Bíblia? O que é o casamento? O casamento é os dois se tornam uma só carne. Aí no versículo, achei bem interessante, né? No versículo 28 e 29, Cristo diz, né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, se eu me amo, se eu amo a mim, claro, eu tenho que me amar, né? Claramente, né? Eu tenho que desejar o bem para a minha vida. Se eu estou com a minha esposa, quem for casado e tal, se torna uma só carne. Se ele realmente ama a si, ele tem o dever dado por Cristo de amar a sua esposa. Porque se ele não ama a esposa dele, ele vai estar indo diretamente contra a lei de Deus, a lei de Cristo, né? O resumo da lei, né, que Cristo deu, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui é pior ainda, porque ele vai estar, no caso, ele vai estar odiando o seu próprio corpo.
aquilo que Deus lhe presenteou. Porque os dois são uma só pessoa, depois de casado. E eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão do só corpo, mas já pegando esse gancho, né? Esse pensamento, essa analogia. E no versículo 33, Cristo fecha de forma excepcional. Não obstante, vós, eu perdi aqui, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Quer dizer o seguinte, né, que os dois, o relacionamento é algo simultâneo. É uma via de mão dupla, né? Um ama, o outro devolve esse mesmo amor, né? De forma recíproca. E não aquele amor egoísta, que somente eu exijo, e o outro somente cede. Não, de forma nenhuma. Cristo deixa bem claro aqui que o amor é uma via de mão dupla. E, mais uma vez, temos que ter cuidado ao analisar esses textos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ideias, sobre as nossas convicções do século XXI, para olhar o texto bíblico, que é muito antigo. E me lembrei também de uma questão que se a gente analisar, depois do pecado, desde Gênesis, ou principalmente após o Egito, após a escravidão, Deus tem tentado educar o povo. Porque eu não considero a Bíblia machista, mas eu posso considerar que alguns homens da época que a Bíblia foi escrita, não os apóstolos, não os escritores, mas alguns homens, alguns personagens pudessem até ser. Porque a Bíblia, ela é um livro interessante, que ela coloca às claras os defeitos de cada personagem. E se a gente for analisar, são diversos. A falta de caráter de muitos são enormes. E ela expõe esses erros para que a gente possa aprender com eles e, de forma a aprendermos a se educar, a mudar de pensamento e de posicionamento. E se você analisar bem, Deus tem tentado educar o povo e Cristo vem mostrar como esse verdadeiro agir e esse verdadeiro cumprimento da lei. Sabe algo bem interessante que eu lembrei? É a questão do decálogo, dos 10 mandamentos. Lá tem um mandamento que diz o quê? Que não devemos cobiçar a mulher do próximo. Não devemos cobiçar a mulher do próximo, não devemos matar, não devemos roubar e tudo mais. E tudo relacionado ao que é o próximo. Isso podemos aplicar também em relação às mulheres, que não devemos de forma nenhuma tratar de forma horrível uma mulher. Não, ela deve ser amada, respeitada e bem honrada, né? Realmente esse texto aí ele fala dessa questão da questão não abusar da autoridade, né? Na verdade ele faz a comparação aí e depois, na verdade, se ele pede submissão, na verdade não é só das esposas, mas também dos maridos, né? Na verdade, uma submissão mútua, escravos, senhores, né? O senhor não abusar do seu escravo, tem todo um contexto aí que Paulo ele reflete, mas é por isso que eu falei a questão do verso, né? E essa é a lembrança, né? Um texto fora do contexto vira um pretexto, né? E a grande verdade é que muitos utilizam apenas esse versozinho para dizer que a Bíblia é machista. Mas eu tenho outra aqui bem capciosa, né? Para a gente analisar mais um pouquinho, mas realmente é essa a questão, né? Deus, ele fez o homem e a mulher, na verdade, com todos os direitos. Não existe... Na verdade, os direitos são universais, tanto para homem como para as mulheres. Esse texto bíblico aqui não é uma aprovação para dizer que a Bíblia é machista ou que a Bíblia apresenta preceitos machistas, porque a gente tem que entender toda a época, entender toda a questão da exegese daquele tempo lá, como é que era, que realmente tinha essa questão mesmo bem patriarcal, essa questão como era o tratamento das mulheres lá. Na verdade, no tempo quando Cristo estava, realmente as mulheres eram tratadas de forma totalmente do jeito que elas deveriam ser tratadas. Mas Cristo, né, na verdade, através de Paulo aqui, ele coloca essa questão de mutualidade
submissão mútua, tanto da parte do marido como da parte da esposa. Mas aí tem Ô, outra gente Jean, também. e é bom fazer uma observação também, porque as pessoas tendem a pegar, como você falou agora, algumas atitudes de alguns personagens daquela época e trazer para uma realidade como fosse uma atitude de Jesus. Mas é bom a gente enfatizar que realmente poderiam existir naquela época, e existia, pessoas com atitudes machistas realmente, que não dava nenhum tipo de... A mulher não tinha liberdade de nada, nada, nada mesmo. Tá entendendo? Mas aí a Bíblia, ela é composta por momentos de Jesus, inspirações de Deus, e também é composta por histórias de homens que viveram há anos atrás. Então a gente tem que entender que a gente tem que, na verdade, a gente tem que separar atitudes de homens, de alguns homens que viveram naquela época, e atitudes de Jesus e atitudes de Deus, para a gente não pegar atitudes de homem e dizer que a Bíblia é machista. Não. Um certo povo naquele tempo, naquela cultura, poderia agir de forma machista, mas não significa que porque aquele povo lá agiu naquele tempo, naquela cultura, a Bíblia, Deus é machista. E Saulo, Verdade. e também, estão me ouvindo tranquilo aí? E também vemos que Deus, como eu falei, né, Deus tem tentado educar o povo. E se a gente for analisar a questão das leis, a gente vai ver que Deus foi criando, desenvolvendo leis para o benefício do povo em si, combatendo a escravidão, combatendo essa questão de muitos lá inferiorizando a mulher e tudo mais. E se a gente for olhar essa questão do contexto histórico, Deus vinha trabalhando para tentar educar aquele povo cabeça dura, como Deus também tem trabalhado conosco, né, educando a gente, que somos também cabeças duras. Então, você vê bem claro isso quando Deus chama vários profetas, que não somente homens, mulheres, Ana, Débora, as filhas de Tiago, profetizaram, e outras que a Bíblia não menciona, mas eu acredito que existiu, e outra que eu não estou me lembrando o nome agora. E existiram profetas mulheres, que muitas das vezes as pessoas desconhecem, né? Deus tentando moldar aqueles cabeças duras da época. Vocês saíram bem, vocês saíram bem. Mas tem aqui, vou pegar outro texto agora, que também é utilizado, né? E agora vem a questão, porque agora vocês falaram aí que tem a ver com como Jesus agia, né? Tem a ver que são alguns personagens bíblicos, né? Que realmente eles viveram, né? E agiram de forma que não era a vontade de Deus. Mas espera aí, vamos ver uma atitude de Jesus agora. Agora vem outra aqui, que é a atitude de Jesus, e está lá em Mateus 15. Outra, tem vários, na verdade, tem vários outros textos, né, que a gente analisa aí, que muitos utilizam para afirmar, na verdade, né, que a Bíblia é machista, né? Ela é machista. Que ela não valoriza os direitos das mulheres, que ela sempre coloca as mulheres submissas aos homens de forma, como Saulo bem intencionou aí, realmente de forma literal. Vemos que a submissão não é desse contexto que a gente analisa. Mas, vamos ver a atitude de Jesus agora. Pega aí já vocês essa bomba aí e tenta aí destrinchar de novo. Lá, Mateus capítulo 15, o verso 22 até o verso 26, bem assim, ó, esse está aí, quero ver esse agora. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, lhe respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Só para entender aqui rapidão, e esse aí é um dos versos que diz que realmente Jesus agiu de forma bem rude com aquela mulher. Primeiramente, a gente vê aí a situação que ela clama, vai atrás de Jesus. E para você ver como era aquela época, você vê já pelo próprio
fechada, bota ela para lá. Na próxima, Jesus ele dá uma abertura para que ela viesse até ele e ela falasse. Aí ela roga, né, pela sua filha, lá que estava endemoniada, mas Jesus ele dá de forma bem contundente essa resposta, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? E realmente fica um pouco meio complexa essa questão aí de Jesus, né, dizer, fazer aí uma certa comparação da mulher com a migalha e os cachorros, né? Imagine uma situação dessa. Como é que Jesus, por que Jesus na verdade agiu dessa atitude? Será que Jesus realmente ele foi moldado pela questão cultural daquela época e realmente ele não estava dando valor às mulheres, né? Porque as mulheres naquela época não tinham voz, as mulheres daquela época eram tratadas como propriedade, como eu até expliquei antes aqui no começo desse momento aí que a gente está tendo. E aí, agora dessa questão aí, que eu acho que é mais complexa ainda. Agora a gente não está colocando aqui Paulo falando lá, como lá em Efésios, não, é o próprio Cristo. Jesus tendo uma resposta na lata para aquela mulher, ela vem lá pedindo socorro. Senhor, me ajuda, Senhor, por favor, minha filha está endemoniada, por favor, cure-a. Aí os discípulos, não, deixa ela entrar, não. Espera logo ela, Jesus. Aí Jesus ainda dá uma oportunidade, não, manda ela entrar, manda ela vir até mim. Aí quando ela vem, agora não, acho que quando ele acho que ele disse, agora ela vem, aí ela disse, agora, né? Ele deixou entrar, eu já fui, né? Já não era, eu acho que era costume, né? Ela tá se expondo na frente dos homens naquela reunião que ele estava tendo. Aí agora ele vai atender. Aí Jesus fala o quê? Não, a gente não pode dar migalha. Na verdade, ele diz assim, não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é bom fazer isso. Não vou lançar aos cachorrinhos. Eita, que resposta ele deu, bem contundente aí. Como é que a gente se sai dessa? Realmente esse texto aí realmente comprova que a Bíblia é machista, que Jesus, na verdade, ele agiu de forma machista, desvalorizando aquela mulher. Na verdade, eu vou colocar assim, né? Na verdade, moralmente falando, colocando ela lá embaixo, tendo uma atitude machista ao extremo e comparar ela a um cachorrinho. E aí, o que é que vocês acham aí? Que agora a bomba sai aqui da minha mão que eu não vou resolver e joga aí para vocês. Veja aí o que é que resolve aí. Fala. Matheus, essa é você que começa. Beleza, vamos lá. Primeiramente, antes de analisar essa questão desse texto em si, eu queria lembrar que muitos especialistas falam que Cristo, se ele quisesse levar à frente a filosofia que ele vinha trazendo para aquela época, ele foi o pior, digamos assim, o pior marqueteiro que existe. Se você é político e gostaria de perder uma eleição para a época que você vive, chame Jesus. Porque Jesus foi o pior marqueteiro, digamos assim, né, para o contexto histórico da época dele, para ele levar à frente aquela mensagem. E Cristo, ele sempre exaltou a mulher, ele sempre, após ele ressuscitar, o que é que ele faz? A primeira pessoa a ver ele é uma mulher, e ela vai levar essa propaganda, anunciar a ressurreição a outras pessoas, e para você ver, né? Isso era para desqualificar a mensagem para a época, mas isso se torna tão claro e tão forte que as pessoas entregaram a vida por essas mensagens. Cristo, ele quebra todos os paradigmas da época. E aqui, como sempre, a gente tem que tentar compreender o que Cristo gostaria de dizer com isso. Que não é bom tirar o pão dos seus filhos para dar aos cachorrinhos. E quando Jesus fala isso, eu entendo, na realidade, né, eu entendo que Cristo tá ali naquela reunião com aqueles seus discípulos, cabeça dura, tentando ensinar a eles, mostrar a eles uma verdade e que dificilmente eles não estavam compreendendo. E eu acho interessante que se Jesus foi de fato bruto e machista e tal com essa mulher, eu fiquei indignado com o último versículo, então. Se aí tem
uma contradição de Jesus, né? Porque ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Aí diz, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, ele exaltou no final a fé daquela mulher. Ele, de certa maneira, no meio daquele grupo, ele levantou aquela mulher em relação àqueles homens, dizendo a ela que ela é uma mulher de grande fé. E a gente começa a tentar imaginar o porquê Cristo falou aquilo, o porquê Deus disse que não poderia dar as migalhas para os cachorrinhos. E aí, Saulo, o que é que você pode trazer luz a mais para a gente tentar compreender? É bem, é bem isso que você falou, e da mesma forma como a gente leu naquele outro verso passado, né? No outro texto passado, que no final a gente vê que o versículo 28 aqui, né? Ele se contradiz em dizer que a atitude de Jesus teria sido machista, porque a partir do momento que em seguida ele fala, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo, contigo como queres. Ou seja, você vê, seria muito incoerente eu falar que Jesus estaria sendo machista e logo em seguida ele exaltando a mulher. Como o Mateus bem falou, na verdade ele usa no versículo anterior uma forma de passar a mensagem dele. Eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo com o que o Matheus falou na questão do marketing político, porque eu acho assim que Jesus ele sabia muito bem lidar com essas indiferenças, sabe? Quando tinham pessoas reunidas de diferentes aspectos, pensamentos, culturas, ele chegava e ele falava algumas frases de efeito nas entrelinhas que deixava as pessoas que estavam ali do lado bastante é, é, bastante question, se questionando, sabe? Essa é a verdade. Se creio que, como nesse caso aqui. Então, não só nesse caso aqui, como também a gente vai ver em outros momentos na Bíblia, que Jesus faz justamente isso. Ele se utiliza da ocasião para falar, para agir sobre aquela ocasião que ali está ocorrendo, mas também para deixar uma mensagem para aqueles que estavam ali no momento, para aquela situação em geral que acontecia ali no momento. E ele é tão sábio que logo em seguida ele já enaltece a mulher, fala da fé da mulher. Então seria ilógico dizer que ele está falando mal em relação à mulher, ele não considerou a mulher. Oxi, como assim? Como é que ele não considerou e logo em seguida exaltou a mulher? Então ficaria meio sem lógica também, né? Então é bom a gente ver esses dois pontos da Bíblia. A Bíblia, ele é histórico, né? Traz muitas histórias. Então, como eu falei anteriormente, é bom a gente saber diferenciar algumas histórias que aconteceram de pessoas pontuais, de homens pontuais que realmente agiram conforme aquela cultura deles daquela época, que se poderia dizer em alguns momentos e algum deles machista, e também a gente saber se deter a entender as passagens bíblicas no que ela realmente quer trazer para nós. Além de, como o Matheus falou no início, de ter sido ditas palavras há muitos anos atrás, a gente também tem que ter a noção que muitas palavras dessas, quando a gente vai para o original, elas às vezes trazem um pouquinho de mudança, como a palavra submissão, que não é você obedecer, que não, já vou fazer até minha consideração final aqui, que a gente só tem 4 minutos, que não é a submissão, não é você obedecer, você mandar. A submissão quando você vem para o original, ela é uma questão de você ceder em apoio, sabe? Então é algo bem mais leve do que é se utilizado. Infelizmente a gente vive num mundo que as pessoas pegam suas ideias, esse conjunto de ideias e vai
vai mexendo com essas ideias e trazendo direcionando para o que elas realmente querem. E a gente tem que ter muito cuidado. Mas é muito claro que Jesus não é machista, que a Bíblia não é machista, e não tem lógica. A gente vai lá para Gênesis, a gente já vê, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus, e a mulher foi criada de um pedaço do homem, então não teria lógica. Se fosse para ser machista, se fosse para ser inferior, alguma coisa do tipo, logo desde lá no início do Gênesis a gente já percebia. E muito pelo contrário, a gente vê que Deus foi criando sua imagem e semelhança. Fazer minhas considerações finais aqui, mas lhe dizendo e ratificando mais uma vez o que o Saulo falou, realmente Jesus não tem jeito de ser machista nunca, porque realmente ele, no seu ministério, ele valorizou sempre as mulheres. Ele, na verdade, ele estava concedendo às mulheres o direito que elas sempre tiveram, mas infelizmente naquele tempo cultural elas haviam perdido, na verdade. Que fala da mulher samaritana, lá no Poço de Jacó, João 4, né? Que ele realmente ele fala com ela, sendo judeu, ela até se espanta e fala com ela, quebra essa barreira, ainda mais sendo ela samaritana, já era diferente um homem falar com uma mulher, ele quebra esse paradigma, ainda mais sendo samaritano, um judeu falar com samaritana, quebra do paradigma, exalta aquela mulher entende que ele é o Cristo e vai pregar para aquela cidade e muitos se convertem. E o que fala da mulher adúltera lá em João capítulo 11, a mesma coisa, aqueles fariseus faz todo, que nem a gente chama 1 minuto e 30. Faz todo aquele jogo, que ela forjou aquela cena, e Jesus diz assim, ó, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todos saem, ele olha para aquela mulher, ela olha para ele, ela olha e acha que ele vai condenar, ele diz assim, mulher, eu também não te condeno, agora vai, não peques mais. Isso é valorização, isso é reconhecimento, isso é entender que universalmente todos nós temos direitos, todos nós temos obrigações, e Deus ele entende que não existe diferença entre homem e mulher. Os direitos, a salvação, o amor, o perdão, tudo eles são para todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tamo junto. E só rapidinho aqui, eu achei interessante também, é que Cristo, eu vejo como Cristo querendo ensinar aqueles discípulos, né? Porque eles pedem para Jesus despedir ela, mas Jesus insiste em permanecer ela para ele dar uma lição a eles, né? A gente não entende plenamente qual é essa lição, mas eu acredito que é relacionada à fé. Abraço. Tamo junto. Eu